Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Dou a boa noite também aos ouvintes da Rádio Comunhão e da TV Comunhão que nos veem. E quero receber com muito carinho o nosso irmão Nazareno Feitosa, que hoje vai fazer a palestra sobre depressão e suicídio, prevenção e esperança. Então é um tema muito interessante, né, que está aí na crista da onda, como se fala, né, aí no nosso mundo, além das nossas expectativas de porcentagem, né, de mortes. O suicídio hoje é uma realidade muito triste, né? Mas antes, eu gostaria de ler para vocês um trechinho do Evangelho falando sobre a melancolia. Então, vamos prestar bastante atenção aí. Aqui ele nos diz o seguinte: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes desempenhado uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso dessa provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Afrontai-os resolutos. Duram pouco, e vos conduzirão à companhia de amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, meus amigos, o Evangelho nos convoca a ser corajosos, firmes, inabaláveis na nossa fé, para que nós possamos suportar todas as dificuldades que cada um de nós tem que vencer, não é? Para que amanhã, quando nós passarmos para o outro plano, nós tenhamos uma vida melhor, não é? Muito bem, a palestra dele não é minha, então vamos agora nos preparar. Vamos fazer uma conexão com o mais alto, fechando os nossos olhos, se possível, relaxando, deixando de lado as preocupações que nos afligem no dia. Vamos conversar um pouquinho com o Pai Eterno. Divino Pai, que a todos nos dá a força e a coragem. Dai-nos, Senhor, a fé inabalável para vencer as nossas dificuldades,
Amparai-nos o desejo de melhorarmos, de ultrapassarmos as nossas faltas paulatinamente. Que possamos, Senhor, olhar o nosso próximo como vós olhais os nossos irmãos, a todos os seus filhos. Ajudai-nos, Senhor, nesta luta aqui na terra, mas que sabemos que é proveitosa para nós, para o nosso desenvolvimento espiritual. Dai-nos, Senhor, muita fé, muito amor no coração, muita paciência e muito discernimento, para ao longo da vida irmos superando essas dificuldades que nos advêm, mas que a nossa fé seja, como eu disse, inabalável, para que ao longo desses nossos anos aqui na Terra possamos ultrapassar as montanhas, as pedras, os espinhos, e amanhã será um dia de glória, um dia de vitória para o nosso espírito, num lugar, como diz o nosso Evangelho, num lugar inacessível às tristezas, às dificuldades. E assim, Mestre, imbuídos dessa fé e dessa ajuda que o Pai nos envia, nós vos agradecemos e pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho agora desta noite, dizendo graças a Deus. Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre muito bom estar aqui na comunhão, na presença de amigos, está também aí ajudando na divulgação da doutrina através da web rádio e da web TV Comunhão Espírita de Brasília, que vocês podem acompanhar pela internet, e poder estar aqui com a Cristina, aqui fazendo então mais um estudo com vocês. Na noite de hoje nós vamos falar sobre depressão e suicídio, prevenção e esperança. Então nós vamos começar com uma poesia de um espírito que eu gosto muito, ele chama Casimiro Cunha, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deixa eu só ver aqui se o som está certinho. Tá, acho que vai funcionar. Precisa de música aqui no computador, tá? A música que a gente vai colocar é Canon em D maior, de Pachelbel. Deixa eu colocar outra versão aqui melhor. O Cristo clama por nós. A psicografia de Chico Xavier e o livro é Preito de Amor. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados a luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual, marginando-nos a estrada de fé risonha e segura, a corações afogados no pântano da amargura, ao lado das nossas flores, de doce deslumbramento, a soluços desvairados, de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo,
consolação e esperança aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha do livro Preito de Amor, pela psicografia de Chico Xavier. Bom, pessoal, para falar sobre depressão, nós precisaríamos de várias horas de palestras. Precisaríamos de um seminário com pelo menos 10 horas de duração, tá? Nesse seminário a gente fala sobre depressão bipolar, causas, tratamentos e espiritualidade. A gente fala também sobre a obsessão espiritual, sobre a influência dos espíritos agravando ou gerando o problema da depressão. Também a gente aborda em outra palestra sobre desapego, materialismo, dificuldades financeiras e a verdadeira riqueza. Em outra, a gente aborda a questão do autoconhecimento e da iluminação interior, que deu origem a um outro seminário, também com cerca de 8 horas de duração. A gente fala sobre depressão e mediunidade, porque no livro A Gênese, Allan Kardec tem no item a vulgarização da mediunidade, ou seja, quando a mediunidade se tornar cada vez mais comum, mais vulgar é mais comum, ele vai resgatar aquela profecia de Joel, que também está em Atos dos Apóstolos, que diz: no final dos tempos eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, darão comunicações mediúnicas. Profetizar é dar comunicação mediúnica, em regra. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões. Até vossos servos profetizarão. Mostrando que a mediunidade é ficar cada vez mais comum nesta época de transição planetária, de mudança de mundo de expiação e provas para mundo regenerador, como se fosse um chamado, não é? Nós estaríamos então mais sensíveis à influência dos espíritos, nos ajudando a despertar para a espiritualidade. Porque no final dos tempos, muitos estarão distraídos, nos ensina Jesus, distraídos com o consumismo, com o materialismo, com as preocupações do mundo, e esquecidos de buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, porque tudo mais nos será acrescentado. Então, não é? Talvez seja por isso que nós temos tanta gente com depressão hoje. Somos quase 500 milhões de pessoas no mundo sofrendo de depressão. Muita gente com síndrome do pânico, que antigamente a gente quase não ouvia falar disso, não é? De anorexia nervosa, não é? De outras doenças mentais e também transtorno bipolar e também dependência química. Será que também não tem muita influência espiritual em torno disso? Não vai ser o nosso tema de hoje, não é? E a gente fala sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, foi o tema que nós abordamos no mês passado, aqui mesmo, na sexta-feira, não é? Que alguns casos de depressão têm sentimentos de culpa de outras vidas, inconscientes muitas vezes, e é muito importante a gente se perdoar, não é? Porque a culpa é uma grande tomada para a obsessão espiritual. Essa palestra gerou um outro seminário também sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão, não é? Já tem eles gravados, já em DVDs, em CDs de MP3, estão aqui na livraria da casa e toda a renda vai ser revertida para ajudar os trabalhos sociais e a manutenção aqui da comunhão, tá certo? Quem tiver interesse tem lá na livraria, em um CD de MP3, com 12 palestras e músicas também, ou num boxezinho com 4 DVDs, com 12 palestras, tá? Aí tem a palestra sobre a cura pelo amor e pela compaixão, que eu acho que a gente já fez aqui na sexta-feira também, com certeza no domingo. Doenças, saúde e tratamentos espirituais, qual a visão da doutrina espírita acerca da enfermidade? Aí tem a palestra Jesus e a Alegria de Ver, que é uma das que eu gosto mais, tá? E depois Jesus, o maior psicólogo do mundo, e a gente completa o seminário.
Em cada box, em cada MP3, a gente costuma colocar também palestras como a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência, e uma palestra sobre se a Bíblia condena ou não o Espiritismo, né? Para a gente ter mais elementos a esse respeito. Bom, vocês sabem que a depressão foi considerada o mal do século, né? E só sabe o que é depressão, meus amigos, quem já passou por ela. Por mais que você tente explicar para uma pessoa o que é depressão, se ela nunca teve, ela não faz a menor ideia do que seja depressão. A gente sente uma angústia, uma tristeza, a gente não quer acordar, não quer trabalhar, não quer comer, não quer sair, não quer namorar, não quer estar com os amigos. A vida fica em preto e branco, a gente perde a alegria de viver, perde a motivação para acordar. E uma das maiores tristezas que a gente passa é o episódio da depressão. Tá? Não é tristeza, todo mundo vai ficar triste, é normal, mas a depressão é aquele caso mais grave, mais demorado, que a pessoa não consegue, muitas vezes, sair por si mesma, não é? Então não é preguiça, não é fraqueza de caráter, pelo contrário, a pessoa precisa ser acolhida. Não é jogar o colchão da pessoa fora, expulsá-la do quarto, não é talvez a melhor abordagem. Ensina o psicólogo Marlon Heikdal, do Curitiba, no Paraná, tem palestras dele no YouTube também, tá? Ele vai dizer, olha, por que a gente não faz um acolhimento da dor da pessoa? Então a mãe está vendo o filho lá com depressão, por que ela não pode fazer como uma certa mãe fez? Diz, meu filho, eu vou ficar a seu lado aqui na cama também, junto de você, porque eu sei que você está sofrendo. E aí ficou do lado dele ali, o tempo todo, e ele se sentiu tão confortado, tão acolhido, que passou a se esforçar um pouco mais. Então é um approach, né, uma aproximação diferente. Então vamos ver com bons olhos, porque ninguém quer estar com depressão, pessoal. É muito triste, é uma angústia muito grande, não faz bem para a gente, nem para ninguém, tá certo? E a gente tem que ter tomado cuidado com o diagnóstico, porque tem doenças que parecem depressão e não são. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar. Ele é um tipo de depressão diferente. Hoje os médicos estão descobrindo que a maioria das pessoas que se queixam de depressão, na verdade, tem um transtorno afetivo bipolar. Eles achavam antes que o bipolar era somente aquele que tinha depressão e os episódios de euforia, de muita energia, do que eles chamam de mania, ou hipomania, quando é mais leve. Então eles achavam que só era bipolar quem tinha esse momento de exaltação, de falar muito, de gastar muito, de ficar com ideias mirabolantes, megalomaníacas, às vezes, não é? Dos níveis de 1 ao 4, o primeiro é o mais grave, a pessoa pode até ter algum tipo de surto psicótico, até os casos, não é? Realmente a pessoa não consegue nem dormir direito, não se alimenta bem, ela fica realmente diferente, as pessoas podem até perceber. Então hoje eles já sabem que tem depressão bipolar, que na verdade a pessoa não fica eufórica, ela fica ansiosa, fica estressada, fica irritada, fica angustiada, e isso também é transtorno bipolar. Então é importante identificar, porque a medicação para o transtorno bipolar é completamente diferente da depressão. Se você der um antidepressivo para mim, por exemplo, que tem um transtorno afetivo bipolar desde criança, eu vou ficar em estado de mania, vou disparar um estado de euforia. Então, em vez do antidepressivo, a gente tem que usar os estabilizadores de humor, que são remédios muito eficientes. Você toma de manhã, de noite você já está melhor. São muito eficazes e são diferentes dos antidepressivos, tá certo? Então, primeiro identificar se é depressão ou transtorno afetivo bipolar, o TAB. Se não é anemia profunda. Às vezes a pessoa está com carência de ferro muito grande, mesmo se alimentando bem, e a anemia provoca uma apatia, uma fraqueza também. Pode ser questões hormonais, o hormônio T3, o T4, o TSH. Quando estão desbalanceados também, vejam que é muito comum a depressão pré-parto, pós-parto também, porque os hormônios oscilam muito na mulher, inclusive é uma mudança na sua vida, sobretudo quando é o primeiro filho, e ela pode desenvolver depressão. E vocês lembram que as mulheres todos os meses passam por um episódio que deixa a gente, os maridos, muito indignados, porque a gente não tem nada a ver com aquilo, né? Um tal de TPM, já perceberam? A mulher fica diferente. Você jura que ela está obsediada, está com obsessor, alguma coisa assim? O gato nem se aproxima da patroa naqueles dias, ele já fica de longe, ele já sabe que o negócio está diferente, né? Então vejam, não é?
E uma amiga me perguntou, Neno, você sabe o que significa TPM? Não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse, não, é tenha pena de mim. Tal sofrimento, né, de muitas mulheres, nem todas, ainda bem que a minha esposa não tem esses problemas não de TPM, tá certo? Mas tem, então, tem que ver como é que estão os hormônios, o médico tem que solicitar uma bateria de exames, ver como é que está as suprarrenais, como é que está a tireoide, não é? Pode até ter um nódulo na tireoide, é muito comum hoje em dia. A falta da vitamina B12 e a cianocobalamina também dizem que afeta nosso psiquismo, não é? Que está presente no fígado, e hoje quase ninguém come fígado, né? Importante, alimentação bem balanceada. Verminoses graves também, a pessoa fica abatida. Tratamentos médicos, está passando por uma quimioterapia, por uma radioterapia, que deixa o corpo mais abatido, ela não está com depressão, ela está sob um tratamento médico, não é? Alergias alimentares, alguns defendem que o glúten, a proteína dos cereais, como trigo, aveia, painço, cevada, etc., poderia, em algumas pessoas, despertar sintomas parecidos com a depressão, tá? Eu acho que precisa de mais pesquisa ainda, mas fica a informação para vocês. É bom que ajuda a emagrecer, diminuir o glúten, os carboidratos. Síndrome de abstinência de drogas, a pessoa está largando a cocaína. Ela vai ficar deprimida, ela vai sentir falta. Por isso, às vezes, o psiquiatra coloca uma medicação para ajudar, para dar um suporte naquele período de desintoxicação que é necessário, tá? Questões climáticas, por exemplo, eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e tem outra que mora na Dinamarca. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, né? Onde você for tem cearense, parece que é uma praga. E lá na Dinamarca, as pessoas têm que fazer tratamento com fototerapia, salas com muita luz, uma luz muito intensa, para substituir o nosso irmão Sol, que lá quase não se levanta nos períodos de inverno. Então vejam que a gente precisa também da luz solar, de vários outros elementos, né, para a gente ficar bem de saúde. Tá? Questões climáticas, então invernos muito rigorosos também deixam as pessoas mais deprimidas um pouco. Consequências de abortos, é muito comum, depois que a mulher pratica o aborto, ela desenvolver, sobretudo na menopausa, episódios de depressão, além de outras enfermidades, né? Dependência química, aumenta os índices de suicídio também, o aborto, de câncer de mama, amamentar e ter um filho previne muito o câncer de mama, há várias pesquisas nesse sentido, câncer de útero, outros tipos de hemorragias, evita que ela fique infértil, estéril, não é? Que possa até correr o risco de vida, não é, de morte, porque mesmo nas clínicas, nos países onde é legalizado, morrem pessoas quando acontece a prática do aborto dentro das clínicas, com a maior higiene possível. Então o aborto não vale a pena. Se a gente cometer um aborto, a gente lembra que a caridade cobre a multidão de pecados. Não é? Que é importante a gente trabalhar no bem, porque muito amor, seus pecados foram perdoados, a gente resolve isso. Mas não vamos cometer abortos, nem legalizar o aborto no nosso Brasil, porque onde legaliza, multiplica muito o aborto, não é? Além de que os países onde não aumentou muito, é porque hoje explodiu o consumo da pílula do dia seguinte, que muitas vezes, normalmente, nem sempre, mas normalmente ela é abortiva também. Ela impede também a fecundação, tá? Aliás, ela impede a fixação do embriãozinho fecundado no útero, a nidação, e ela provoca então um aborto, como também, não é, os medicamentos abortivos que são vendidos aí, a gente sabe, no mercado negro. Então, muito cuidado com isso, não vale a pena, tá? E vamos ajudar os abrigos, vamos adotar uma criança, vamos ter outros filhos, vamos ajudar a reencarnação enchendo esse mundo de crianças, não é? Maravilhosa. Nunca mais a gente tem depressão, depois que tem filho, né? Aquela alegria, aquela maravilha, somente quando são muitos filhos, não tem nem tempo de ter depressão, né? É uma maravilha. Mediunidade também, já falamos, então, sobre a influência dos espíritos, influências espirituais, os casos da obsessão, a gente vai voltar um dia aqui só para falar sobre obsessão e sua terapêutica, e tem dois tipos principais, a reativa, quando tem um motivo, um fim do relacionamento amoroso, uma separação, um ente querido que desencarna, um desemprego, não é? Pré-parto, pós-parto, etc., a gente pode ficar deprimido. Essa é a melhor, porque cessar da causa, cessa o efeito. A pessoa superou, viveu o luto, ela recupera. Mas tem depressão que não tem motivo, a não reativa ou endógena. Essa, também chamada constitucional, a pessoa já nasce com a predisposição a desenvolver a depressão. É o meu caso. Desde criança eu tenho depressão. Desde criança eu quero cometer o suicídio. Queria cometer o suicídio. E tinha tudo.
Com 10 anos de idade, eu tinha juventude, tinha família, ainda tenho os meus pais comigo, não é? Tinha dinheiro, tinha escola, tinha meus amigos, tinha esporte, era atleta, era nadador, era atleta, não é? Eu tinha a paquera também, não é? Eu tinha até cabelo, pessoal, mas eu queria porque queria me matar. Então a pessoa pode trazer crianças que estão muito irritadas, que têm baixo rendimento na escola, podem estar passando por episódios de depressão. Tá? Eu achava que era da minha personalidade, que eu era romântico, ficava romântico, escutava aquelas músicas, não é? Dor de cotovelo, aquela coisa toda. E não era, era uma doença, não é? Como também tinha época que eu estava com muita energia, por isso que eu achava que eu não tinha nenhum problema. E ninguém nem falava de depressão naquele tempo, não era comum, não é? E não faz muito tempo assim que eu não sou tão velho. Né? Então pode ter causas orgânicas e ou espirituais. Também ela vai provocar consequências várias, como o alcoolismo, o uso de outras drogas. Quantas pessoas vão para o álcool porque estão deprimidas? E o álcool é uma droga depressora, fica pior. Né? Depois de algumas horas ele dá aquela ressaca, daquela dormência, ela é uma droga depressora, não é estimulante. E também vão, né, para a cocaína, para ter mais euforia, mais alegria. Enxaqueca sem explicação também, vejo que eles estão tratando enxaqueca com antidepressivos. Diminuição da imunidade, nós perdemos muita gente boa, porque eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, músicos, etc., esses artistas, eram tudo depressivos, pessoal. Só que não tinha a palavra depressão. A palavra depressão é uma palavra recente. Né? Quando muito se chamava melancolia. Mas eles eram conhecidos por serem chamados românticos. Aí eu não digo mais que entra em depressão. Né? Eu digo que entra em reflexão, que é mais chique, como fala Divaldo. Ou eu fico romântico por alguns dias, né? E, como tudo passa, isso também vai passar, e o romantismo passa também. Mas vejam, não é? A gente pode ver sempre o lado positivo da coisa, tá certo? E ela diminui a imunidade, a gente pode adquirir doenças como a tuberculose. E quantos poetas maravilhosos desencarnaram pela tuberculose, inclusive no Brasil, Castro Alves, entre outros, não é? E a consequência pior é o suicídio, porque o suicídio nunca vale a pena, só agrava os nossos problemas, né? Agrava os nossos problemas. E muitos depressivos fizeram coisas maravilhosas. Não é porque você está passando pela depressão, ou porque tem um transtorno bipolar, que você não vai poder fazer grande coisa. Olha quanta gente boa teve depressão. Tem 4 páginas, tinha mais, eu tive que tirar, para não ficar muito longa a palestra. É muita gente boa. Vamos lá. Sócrates e Platão, Aristóteles confirmam isso. William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a humanidade. Abraham Lincoln, o maior presidente que os Estados Unidos da América já teve. Típico bipolar, como também Virginia Woolf, não é? A grande escritora de Edgar Allan Poe. Leon Tolstói, o gênio russo com QI de 190, o gênio da literatura russa, era depressivo. Santos Dumont, o pai da aviação. Mahatma Gandhi, ele revela nas biografias que teve depressão. Carl Gustav Jung, não é? O grande psicanalista suíço, não é? Beethoven, o grande compositor que mesmo que quando vai ficando surdo e depressivo, ele era depressivo. Imagine alguém que só vive de música, que respira música, que só pensa em música, não poder escutar nem as badaladas dos sinos da igreja. Mas mesmo surdo e mesmo depressivo, Beethoven vai compor a 9ª Sinfonia, Ode, tributo à alegria, a composição mais extraordinária que o mundo já conheceu. Francisco de Assis passou um ano acamado doente. Todos os biógrafos registram isso, Edivaldo Pereira Franco. No seminário sobre Francisco de Assis vai dizer que ele passou um ano acamado com depressão. É a chamada depressão iniciática, que ajudou ele a sair das distrações do mundo, das baladas, das festas, e descobrir qual era a sua missão aqui na Terra. E se tornou um emissário do Cristo, viveu o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes. E nunca mais teve depressão, passando fome, frio, incompreensões. Ele nunca mais vai ter depressão. Então vejam que coisa curiosa. Não é? Se nós descobrirmos o que a depressão está tentando nos ensinar, nós vamos dar um gigantesco salto espiritual. Eu fui ateu durante 12 anos. Não acreditava em Deus. E agradeço a amiga depressão e uma quebra financeira muito grande, porque a minha família passou. Porque assim me curou um pouco do gigantesco orgulho da vaidade intelectual imensa, que não me permitia descobrir a espiritualidade. E conheci o espiritismo, que eu não conhecia, que me trouxe todas as respostas que eu precisava. Então vejam que Deus só permite que a gente colhe o mal que a gente semeou, porque sabe que dali vai nascer um bem maior.
Ele sabe que ali a gente aprende, que a gente se fortalece, que a gente avança nas questões espirituais e se redime diante das leis. Não é? Padre Marcelo Rossi, Mary Monroe, atriz belíssima, também depressiva, Jim Carrey, o grande humorista, Cazuza, Elvis Presley, a sensação do rock, das meninas da juventude, Elizabeth Taylor no cinema, Charles Chaplin, também grande comediante do Carlitos, não é? Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, Robin Williams, desencarnou inclusive pelo suicídio, vítima do alcoolismo, por causa da depressão. Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, os escritores, não é? Agatha Christie, Mark Twain, Gordon Summer, aquele cantor, o Sting da banda, não é? Tão famosa, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincent van Gogh, o gênio da pintura, Peter Tchaikovsky, também da música clássica, Victor Hugo, Freud, até Freud teve depressão. Winston Churchill, o grande estadista Fernando Pessoa, Ulisses Guimarães, aqui no Brasil, a autora da série Harry Potter, J.K. Rowling, e até o Brad Pitt teve depressão. Por que a gente não pode ter também? Pra gente ficar chique, romântico também, bacana, com essa turma toda boa, não é? Que bobagem da gente, não é? Então vemos aqui, ela tem causas orgânicas, tem a deficiência da serotonina, noradrenalina, dopamina, essas coisas cerebrinas aí, que estão sendo cada dia investigadas. É muito bom a gente trabalhar, usar a medicação para melhorar esses índices, não é? Tem a programação reencarnatória, a gente aprende na doutrina espírita, que tem a escolha das provas, e muitas vezes a gente está colhendo aquilo que a gente semeou. A gente programou, sabia que ia ser bom para a gente despertar, como eu despertei, do materialismo, do ateísmo, não é verdade? Então a gente saber disso. Eu sei que eu trago esse transtorno bipolar porque eu já me suicidei na vida passada. Vim com uma sequelazinha de água na medula, não é? Hidrossiringomielia. Desenvolvi uma hérnia na cervical porque eu já me atirei de cabeça em outras vidas. Como as provas tendem a se repetir, senti muita vontade de fazer isso nesta vida, quando criança, várias vezes. E só não me suicidei por causa que eu conheci o Espiritismo. Eu teria me suicidado se não tivesse conhecido a doutrina organizada pelo senhor Allan Kardec. O que eu fizer pelo Espiritismo ainda é muito pouco. Tudo que eu puder ajudar é muito pouco. A minha vida e a minha felicidade são devidas ao Espiritismo. Pensamentos, emoções, sentimentos, etc., que ativa a genética. O projeto Genoma foi uma grande decepção para os cientistas. Porque eles achavam que a gente tinha dezenas de milhares de genes, a gente tem pouco mais de 20 mil. O que eles estão descobrindo hoje é que tem os fatores epigenéticos acima da genética. Por exemplo, os nossos pensamentos influenciam os genes, ativam determinados genes e a gente desenvolve a doença. Além de outros fatores também epigenéticos, tá certo? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, traz muitas informações. Vai dizer que os quadros de depressão podem provocar neoplasias, cânceres. Então vamos combater a depressão, usando a medicação, para não desenvolver câncer e outras coisas. Mágoas, etc., também podem provocar algumas enfermidades, tá? Causas psicológicas, e a gente aborda na palestra Jesus, o maior psicólogo do mundo. Conflitos, traumas, fobia social, culpas, mágoas, o apego, os abortos, não é? Já falamos sobre a maior sensibilidade aos espíritos, sociais, falta de recursos, na verdade é o desapego, né? O apego que faz a gente sofrer, não é a pobreza. Guerras, preconceitos, isolamento, educacionais, gerando a frustração e o tédio, não é? A má educação dos filhos, dando tudo que eles não precisam, eles ficam entediados e muitas vezes vão ficar entediados e deprimidos. A mídia que ressalta o mal, a guerra, a tragédia, não é? O desastre, os assassinatos, ou então a beleza, a juventude, a riqueza. E como vimos aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, a melancolia, uma frustração, não é? Gerando saudade de regiões espirituais mais felizes. A gente não aceita estar aqui na Terra, uma espécie de presídio, uma espécie de purgatório. Comparam também alguns espíritos, ela não é só lar, ela não é somente escola, não é somente reformatória, é também uma espécie de presídio. A gente está preso aqui nesse corpo, não consegue ter grandes liberdades. Então, vejam que a gente sente saudade, e isso muitas vezes é o orgulho nosso ferido, e não aceitamos passar pela depressão. Ambientais, já falamos, culturais, e até a aposentadoria. Eu já trabalhei no INSS. A aposentadoria é uma das principais causas de depressão também.
Não a aposentadoria propriamente, mas a inatividade. A pessoa ficar inativa em casa, olhando para as paredes, arruma confusão com a mulher, com os filhos, com o neto, com todo mundo. E a pessoa, então, fica com depressão. Então, vamos aposentar, mas é para trabalhar aqui na comunhão, nas outras casas espíritas, lá no Teatro Beneficente, que a Associação São Francisco de Assis está realizando nesse domingo, né? Vamos colaborar, vamos trabalhar. Porque senão a gente vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios. Já que tu está aí à toa, vai cuidar dos netinhos ali desses dias. A gente vira mordomo e motorista da família. Então a aposentadoria não vai trazer felicidade, vai trazer mais tempo para a gente trabalhar no bem, tá bom? Cuidado para não virar jaquetu. E aí, os tratamentos tradicionais? Medicamentos, pessoal, é muito importante usar os antidepressivos. Antidepressivo não provoca dependência, eles não têm tarja preta, eles estão tarja vermelha. E ainda emagrece, olha que maravilha, emagrece. O que provoca dependência são os ansiolíticos, os que quebram a ansiedade, os chamados calmantes, que a gente só deve usar no máximo 1 mês, 40 dias, para a gente recuperar o sono. Quando o médico, né, recebe a gente, ele vai passar um calmante para a gente dormir bem, para a gente se acalmar. Não é? É muito importante também, mas não é para usar sempre. Usar todo dia provoca depressão. Tá? Eles geram quadros para diminuir a nossa animação. Então, eles geram depressão. Não tome calmante todos os dias, tá bom? E sempre com a prescrição médica. E tem também os estabilizadores de humor, como eu falei para vocês, muito importantes para a gente, tá? No caso da transtorno bipolar, estes são os remédios adequados. O que eu tomo são estabilizadores de humor. Me induz o sono direitinho, durmo bem, acordo disposto, não é? Tem a medicação também que eu complemento durante o dia com outro estabilizador de humor. E ali me dá mais energia e a gente trabalha melhor, não é? A gente tem consciência disso. Lá em Fortaleza, quando eu fiz o tratamento espiritual pela primeira vez, eu fiquei tão bem que a minha psiquiatra tirou a medicação. Não, Nani, você está tão bem que vamos tirar a medicação. Só que depois de 4 anos, trabalhando bem, ajudando, etc., vim morar em Brasília, uma cidade que eu adoro, não quero voltar para Fortaleza. Mas chegando aqui com saudade da família, dos amigos, né, das praias lá do Nordeste, água quentinha, uma delícia, né? E tal. Aí eu comecei a ficar romântico de novo. Aí eu disse, não, que é isso, rapaz, esse negócio de tratamento espiritual não funciona, não é? Aí o Espírito Santo é o Lucas, pela inspiração, eu não sou médium ostensivo, pela inspiração, ele disse assim, meu filho, é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou, mas não foram todos, não. E agora que a gente viu que você estava melhor, que você estava mais fortinho, a gente disse, manda vir mais uma parte da turma agora, não é? E qual o problema? Busca o tratamento espiritual, busca o tratamento médico. E eu vim correndo aqui para a comunhão. Esta casa, como todas as casas espíritas em regra, tem tratamento espiritual na sala que fica aqui em cima, o Salão Eurípides Bassanufo. Você passa ali naquela recepção, passa pelo atendimento fraterno, conversa, explica seu problema, e eles vão indicar aqui o tratamento, não é? A palestra aqui também é tratamento, mas lá é um tratamento mais específico, tá bom? Vale a pena, procurem ajuda. Não fiquem com esse sofrimento, não. Busquem ajuda, tá? E ali a gente vai melhorar muito, não é? Então eu fui para a médica, e ela disse, não, Nazareno, não vou lhe dar esse remédio. Não, doutor, esse daí é muito fraco, eu não quero não. Eu quero mais forte. Mas por quê? Porque eu quero ter mais energia, doutora. Porque eu sei que é a caridade que cobre a multidão de pecados. Se eu ficar em casa, romântico, pensando na morte da bezerra, eu não vou fazer nada. Eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar. E isso me faz bem. Como eu me sinto bem dando aulas como voluntária aqui na comunhão, no estudo sistematizado da doutrina espírita, que também é tratamento e esclarecimento para todos nós. Não é gratuito, voluntário, vocês fazem aqui na casa, tem um PADES, até você conseguir a matrícula, se não conseguir a cada semestre, você frequenta o PADES a qualquer hora, pode começar agora, qualquer dia da semana, tem vários dias, tá certo? Vários horários também. Aí tem também a psicoterapia, é uma grande ferramenta de autoconhecimento, e o autoconhecimento é o meio prático mais eficaz, de o homem melhorar-se nesta vida, de ser feliz, e de resistir aos arrastamentos do mal. Então é muito bom, psicoterapia faz a gente mais feliz. É uma maravilha, não é? E algumas repartições, alguns órgãos oferecem gratuitamente. Procure no seu trabalho. Não é? Algumas empresas oferecem também plano de saúde. Não é? Então a gente buscar ajuda é muito bom, tá? Não é para lá quando está doido, não. Doido não vai para lá, não, normalmente, não é? Então vai, o doido é quem não vai, não é? Então fazer a eletroconvulsoterapia, tratamento com eletrochoques. Nazareno, isso é coisa do passado de tortura? É não, pessoal.
Na verdade, tem livros da Associação Médico Espírita do Brasil que recomendam, nos casos de depressão grave, o tratamento com eletrochoques. É muito eficaz nos casos de depressão muito graves. Eu acho que dá um choque no obsessor, o obsessor sai de um jeito, não deve ser isso. Mas acontece, vejam que é muito bom para arritmia. A arritmia a gente faz tratamento com eletrochoque. É a ressuscitação, a gente está morto, não é para ressuscitar o coração, dá um eletrochoque, não faz mal para a saúde não. Olha que coisa curiosa, como a gente não sabe das coisas, como a gente precisa estudar o assunto, não é? A estimulação intracraniana, eu não tenho muitas pesquisas sobre esse assunto, a alimentação saudável, rica nos que geram a serotonina, como o triptofano, alguns alimentos, não é? Evitar o álcool, que é uma droga depressora, os calmantes, essas coisas. Maconha também é uma droga, não é depressora, não é estimulante, não é alucinante, ela é uma droga depressora, deixa a pessoa mais calma e mais depressiva. E tem gente que fala assim, não, negócio de remédio psiquiátrico é para doido, não vou tomar remédio não. Tem outros que dizem, não tem remédio desse que provoca dependência. E outros falam, não, alguns remédios desses engordam, vou tomar não. Eu sou espírita, não preciso disso não, vou tomar remédio não. Vamos lá. Remédio psiquiátrico não é para doido, é para quem é inteligente e quer ter mais alegria, mais felicidade. Não é verdade que provoca dependência. Quem provoca dependência é um remédio para ansiedade, não é para depressão. E alguns remédios engordam. Alguns estabilizadores de humor, não todos, mas alguns deles, a pessoa tem um pouquinho mais de retenção de líquidos. Mas ela também vai controlar mais a vontade de comer doce. Porque a gente, quando está depressiva, a gente quer comer doce, quer comer chocolate, porque provoca dopamina, não é? Aí a gente acaba comendo mais porque não está sem o remédio. Se tomar o remédio, não vai atacar tanto doce. E a gente engorda porque a gente é relaxado, não é? Se a gente cuidar direitinho da educação alimentar, a gente não fica gordo, não é verdade? Dá para emagrecer. Então, não é o remédio que vai fazer a gente engordar propriamente. E a pessoa diz, não, eu sou espírita, não preciso disso. Então quando você estiver doente e o médico quiser dar um antibiótico, não vou tomar antibiótico, não vou tomar vacina. Nem quando você for para o dentista, diga que você não quer anestesia, porque você é espírita, você não precisa disso. Não é assim? Você não precisa de nenhum remédio. Será que isso não seria orgulho nosso, não? O que diria o Chico? Olha, pessoal, o Chico sempre obedeceu muito aos médicos. Era humilde, não tinha esse orgulho bobo da gente. Teve época dele tomar 14 comprimidos por dia. Não é? Teve várias enfermidades, o Chico buscava o remédio. E olha o que ele vai dizer no livro Chico Xavier em Goiânia. Psicografia, aliás, é Emmanuel falando, inclusive. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria, pelos remédios psiquiátricos, aos doentes mentais que ela recorre, pergunta ao Emmanuel, olha a resposta dele. Amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia, olha aí a terapia com psicólogo, e a análise, na linha freudiana, não é? É a chamada psicanálise, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos, de calmânticos, ou de neurolépticos, antidepressivos, estabilizadores de humor também, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande, o ajuda, né? E compete-nos prestigiar no máximo, os domínios da psiquiatria nesse sentido. Embora reconheçam, não é? E ele avança, eu não vou ler porque a gente já está com o tempo avançado, tá? E a gente tomando remédio, a gente vai combater o efeito, porque combater as causas demora, é difícil. As causas estão no espírito imortal, às vezes é a nossa expiação, é a nossa prova. Um dia eu estava me queixando, mas Samuel, de vez em quando eu ainda tenho esses episódios de romantismo, mesmo com remédio. É leve, mas eu ainda tenho. Eles, meu filho, os cegos não podem se queixar que não têm a visão, não é verdade? Os nossos irmãos paralíticos, eles também não podem se movimentar. Os surdos mudos não conseguem escutar as melodias da natureza, o carinho da sua mãezinha, as palavras doces do filhinho. Por que o depressivo se acha no direito de se rebelar contra as leis de Deus? Aqui é um mundo de expiação, de purificação. Aqui é como se fosse uma espécie de purgatório. O problema é que a gente quer ser feliz no purgatório. Aí tem uma coisa errada, não dá para ser feliz, completamente feliz no purgatório. Não dá para ter momentos de felicidade, de alegrias, mas a gente precisa saber que tem o bem e o mal sofrer. Vamos sofrer com resignação, com alegria, com confiança em Deus, com a esperança que a doutrina espírita nos proporciona, não é? Então, no meu caso, eu acho que é uma expiação por causa do suicídio da vida passada, não é? E para ajudar a gente a manter sempre a humildade. Então, a gente com o remédio melhora os relacionamentos.
Quantos casamentos destruídos por causa de uma depressão? Melhor ajudar ao trabalho. O trabalho é terapia para a gente. Quando a gente aposenta, fica deprimido. Traz disposição e motivação para o trabalho no bem, para a caridade que cobre a multidão de pecados. Para fazer uma atividade física, não é? Para fazer aula de dança, que maravilha dançar, não é? Eu coloco música dos anos 70, 80, eu boto para dançar, começo a fazer atividade física, ela produz endorfinas, atividade física é fundamental para a depressão, não é? São antidepressivos naturais, a gente dorme melhor, melhora a saúde, tudo melhora, diabetes, colesterol, obesidade, hipertensão, tudo melhora com a atividade física. E a gente então melhora. Toma um banho, tá meio romântico, toma um banho para animar e tal, coloca uma música que você goste, vai estar com os amigos, faça alguma coisa bacana, não é? Então, o remédio vai ajudar a gente a ter essa disposição para começar uma atividade física. Não precisa virar Rambo, não é? Mas começar a ter uma atividade física e para trabalhar no bem, não é? E na hora que a gente melhora o estado de humor, a gente sai daquela sintonia, porque pela lei de afinidade a gente sintoniza com espíritos depressivos também. Espíritos que nos querem levar ao suicídio, então nada disso. Vamos, não é, trabalhar o estado de humor usando também os recursos da medicina que estão aí para nos ajudar. E se tem remédio que engorda, o que é melhor? Um magricela triste ou um fofinho feliz como eu? É melhor um fofinho feliz como eu, não é verdade? Claro que é. Já viu um gordinho triste? Todo gordinho é simpático, é alegre, não é verdade? Todo gordinho é alegre, não é? Aí tomar cuidado com algumas coisas que afetam o remédio, afetam o nível do remédio no sangue, como antibióticos. For tomar antibiótico, tem que avisar o psiquiatra. Laxantes, diuréticos, está com a diarreia. Se usar o álcool vai concorrer no fígado com o remédio e o remédio não vai ser metabolizado. Então, cuidado, porque tanto pode potencializar como reduzir o efeito do remédio, tá? Então, buscar o tratamento médico, o psicológico, tratar os nossos conflitos, as nossas inquietações, atividade física, terapias complementares alternativas e tem muito mais coisa que nas próximas palestras, que a gente vai voltar aqui, falar sobre depressão e os outros temas, tá? A gente vai abordar com vocês melhor, tá bom? Mas muito importante a reforma íntima, não é? A metanoia, o estudo do evangelho em pequenos grupos, o autoconhecimento, o amor e o auto-amor também, muito importante para a gente. A fluidoterapia, o tratamento com passe, que vocês passam aqui, e lá em cima é um passe, né, específico para quem está em tratamento, mais caprichado, tem reunião de desobsessão depois, tá? A água magnetizada, vocês podem trazer sua garrafinha, não é? Deixar ali atrás que os amigos espirituais vão nos ajudar com o tratamento na água, da água magnetizada ou fluidificada, é a mesma coisa. Praticar a caridade, não é? O culto do evangelho no lar, leituras edificantes, palestras, seminários, vídeos, áudios, não é? Eu assisto as palestras, eu compro os DVDs ou CDs, transformo em MP3 e coloco no meu carro, no pendrive, ou coloco, não é, nos tablets, no celularzinho, eu fico escutando, vou fazer caminhada escutando palestra. Estou no carro, no trânsito, em vez de estar lá reclamando do engarrafamento, eu estou rindo com o Divaldo, com o Alberto Almeida, com o Raul Teixeira, com o Haroldo Dutra Dias e tal, e me esclarecendo. Olha, é obsessor para andar comigo, vai escutar palestra, vai ser doutrinado de um jeito ou de outro, tá certo? Né? E pedir para trocar doença por trabalho no bem. Muitas pessoas fizeram isso e vale a pena a gente fazer isso, tá certo? Além da reencarnação. O melhor tratamento para a obsessão que eu conheço é a reencarnação, o esquecimento do passado. Aquela gente que a gente prejudicou no passado, reencarna como filhinhos lindos, maravilhosos, eles esquecem tudo, a gente também já esqueceu, e a gente fica feliz da vida e nunca mais tem depressão, nunca mais tem obsessão, não é? Vamos ter filhos. Mas é importante saber qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Vocês lembram qual é? Está lá no Livro dos Médiuns, segundo livro publicado por Allan Kardec, Espírita, não é? Lá no item da obsessão dos médiuns, no capítulo 23, tem o item 252. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, muito importante. Que as imperfeições morais, que o nosso orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, maledicência, intemperança, etc., dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, daqueles que nos desejam prejudicar. Porque Deus respeita o livre-arbítrio da gente, né? Mas respeita de quem a gente prejudicou também. Divaldo teve um obsessor durante 40 anos. E pela caridade, recebendo um bebezinho lá na Mansão do Caminho, foi que ele ajudou a mãe, a antiga mãe do obsessor, de uma vida passada. Aí ele o perdoou, não é? E o mais seguro meio da pessoa se livrar deles e atrair os bons espíritos pela prática do bem é a caridade que cobre a multidão de pecados, tá certo? Depois a gente vai falar mais isso aqui nos outros episódios. Vamos falar então um pouquinho sobre suicídio agora, só umas questões importantes.
porque tem alguns mitos também. A gente tem feito uma espécie de terrorismo espiritual, que eu acredito que não está muito adequada essa abordagem, não está acolhedora, não é? Porque muita gente hoje comete o suicídio. E às vezes na sala de aula, até registrar aqui a presença do nosso querido Ivo Rolim, amigo, querido, dirigente, conterrâneo também, não é? O Fabrício também, outro conterrâneo, está aqui visitando a casa, lá de São Paulo. Seja bem-vindo, Fabrício. Não é? A gente sabe, não é, que às vezes a gente tem alunos no estudo sistematizado que o pai cometeu suicídio. Então a nossa abordagem tem que ser mais baseada em Kardec. E esclarecer que não vale a pena, mas sem fazer tanto terrorismo, porque vejam o que é que os espíritos disseram a Allan Kardec nesses slides aqui, ó, tá? Kardec pergunta se o suicídio é uma agressão às leis de Deus. Os espíritos falam que o suicídio voluntário é sempre uma agressão às leis de Deus. E aí Kardec pergunta, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Pessoal, louco na época de Kardec era a palavra que usava para todos os transtornos psiquiátricos, inclusive para a depressão. Então hoje nós temos casos de depressão tão graves. São verdadeiras possessões espirituais. Kardec não utilizou no Livro dos Médiuns essa palavra, mas lá no livro A Gênesis vai resgatar essa palavra. Ele tem casos de subjugação física ou moral tão graves que é como se o espírito tivesse possuído a pessoa. Porque ele bloqueia a nossa força de vontade. Até os nossos atos podem ser mobilizados pelaquela entidade espiritual, deixando a gente prostrado num leito de hospital, em casa. A pessoa tomou vários remédios, não deu jeito. Ela se matou porque ela estava desesperada, não sabia, estava inconsciente, não sabia o que estava fazendo. Então não é suicídio. Tá? 954, Livro dos Espíritos. Será condenar? Esse aqui não, uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? O filho correu muito, estava alcoolizado, bateu o carro. Olha, se não teve a intenção, ó, não há culpabilidade quando não há intenção. Ou consciência perfeita da prática do mal. Se a pessoa não tinha aquela consciência do que estava fazendo era uma coisa ruim, não há culpabilidade também, tá? 957. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas, muito diferentes, muito variadas. São as consequências do suicídio. Não há apenas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Então, todos vão ficar desapontados, mas nem todos vão sofrer da mesma maneira, vai ser muito diferente, muito variada, tá certo? Nazaré não vai para o Vale do Suicida? Não vai não, pessoal. O Vale do Suicida é uma região no mundo espiritual, em Portugal, em cima de Portugal. O livro Memórias de um Suicida, maravilhoso. É o relato de um suicídio que aconteceu em 1880, de um escritor português, Camilo Castelo Branco, que não era nem religioso, era ateu. E vai narrar, não é, como ele foi resgatado, amparado pela espiritualidade superior. Sofreu, claro, é natural. Mas será que do século XIX para o século XXI não tem mais recursos para ajudar os nossos irmãos no mundo espiritual? Claro que tem. Aqui na Terra existe a lei do progresso, também existe a lei do progresso no mundo espiritual. E a gente pode ajudar muito trabalhando como médiuns aqui na Terra, ajudando nas reuniões mediúnicas aqueles nossos entes queridos, aqueles nossos parentes. E há muito mérito, porque quanto maior a dificuldade do trabalho, maior o mérito da ação. Os médicos que trabalham com suicidas, estão conquistando grandes méritos, grandes recompensas no mundo espiritual também, tá? Porque vai ajudar muito os nossos irmãos que cometeram suicídio. 957. A sorte, porém, não é mesmo para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, só em outra vida que ele vai resgatar, que será pior do que aquela cujo curso interromperam, vai ser pior do que a vida que eles terminaram, né? E olha o que mais importante a gente podia trazer para vocês. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Questão 165. Influência muito grande, porque o espírito antecipadamente já compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Então vejam que grande caridade a gente podia fazer divulgando o Espiritismo, ajudando a nossa casa. No Espiritismo não tem disso, nem nunca vai ter, mas Kardec nos convida no Livro dos Médiuns, lá no Estatuto, para a gente se associar à nossa casa espírita.
para a gente colaborar com as despesas, é claro, e ajudar na divulgação do Espiritismo. Quantos suicídios nós não poderíamos evitar se as pessoas conhecessem o Espiritismo? Quantos abortos, quanta depressão, quanto sofrimento, quantas mãezinhas com a vida desgraçada porque não compreendem o fenômeno da morte de um filho querido. Quantos médios obsediados, torturados sem compreender a mediunidade. Quanta gente indo para o alcoolismo, para a dependência química, porque não conhecem o Espiritismo. Vamos ajudar mais, pessoal. Vamos ter essa alegria de ajudar os nossos irmãos, transformando a Terra em um mundo de regeneração o mais rápido possível. Depende de nós o mundo de regeneração. Não é dos Espíritos, é da gente. Quem está aqui na Terra é que pode fazer o mundo de regeneração. E o mundo desde agora é melhor. E para quando a gente voltar, está melhor ainda, para a gente ser melhor recebido aqui na Terra. Quem ajuda agora está investindo no seu futuro, e no futuro dos seus filhos e seus netos, ajudando o mundo a se tornar um mundo melhor. Não é? E lembrar que Deus é amor. E não pune criatura alguma, ensina André Luiz na mensagem Pensar. A própria criatura é que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então, a lei de Deus está na consciência. Se a pessoa acredita estar cometendo um pecado muito grande, ela vai sofrer desnecessariamente. É importante a gente ter o auto-amor e o auto-perdão para não desencarnar com sentimento de culpa, porque não faz bem para a gente, tá bom? Então, nós vamos agora para o nosso encerramento. Lembrando que Jesus nos convida, não é? A todos nós, Ele nos fala, não está escrito, vós sois deuses? Está lá no Salmo 82, versículo 16, vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos nós somos filhos de Deus, nós somos divinos também, não é? Deus com D minúscula. E Ele acrescenta em outro lugar, podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando vocês estiverem românticos, aflitos, não é? Lembre da poesia Onde Está Deus, que a gente vai colocar com a música de fundo. Pedi para o Jodivan para colocar o som que não saiu aqui no comecinho. Vamos ver se sai agora. A música é Canon em D maior de Pachelbel. Talvez seja o cabo aqui, acho que é o cabo, na verdade, viu? Se não sair, não tem problema, depois a gente coloca. Saiu! Era obsessão eletrônica. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas. O olhar das mães, Fernanda, fitando os filhos seus. Nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, escuto Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Fica o convite, José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus, poeta sergipano, a música Canon em D maior. Pessoal, hoje eu queria fazer um convite muito legal para vocês, tá? Lá fora tem a nossa irmã Regina,
Ela é presidente, eu acho que é a presidente ainda atual, da Sociedade Espírita Francisco de Assis, que tem um trabalho social belíssimo, tá? Vale a pena vocês conhecerem. O Francisco de Assis, que é a ASFA, junto com mais 11 casas espíritas, são 12 casas espíritas unidas, promovendo a união e a divulgação da doutrina espírita, vão fazer um teatro debate beneficente. Vai ter feira lá, feira de artesanatos, de produtos, né? Que a renda vai ser revertida para ajudar essas casas espíritas, que tem um trabalho social muito bacana, tá? Vocês adquirem aqui o ingresso, convida a sua família, seus amigos. Vai ter a feira começa a partir das 4 da tarde, lá no Colégio Militar, no auditório maravilhoso, são 700 lugares, então a gente precisa que vocês vão lá, prestigiem, tá certo? Lá, e aí tem a feira até às 5 horas começa a peça, tá? Um grupo maravilhoso, teatro em cena, o grupo em cena, Vida em Cena. E vocês depois vai ter o debate com o presidente da Federação Espírita Brasileira, nosso querido Jorge Godinho, muito experiente em ensino e debate, essas coisas, e também com o nosso Saulo César, um expositor muito querido que sabe tudo de evangelho, de estudos das obras de Emmanuel. Vocês vão adorar o Saulo César. O mediador é o diretor da Federação Brasileira, Carlos Campetti, também muito preparado, jornalista, que vai ser então um evento muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? É neste domingo agora, 4 da tarde, começa a feira, tem um intervalozinho, tem lanche, tem comidinha também lá, e o teatro beneficente, não é o teatro debate beneficente, lá fora vocês adquirem o seu ingresso, tem maquininha de cartão de débito, cartão de crédito, pode comprar parcelado 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, pagando nessa encarnação, tá tudo bem, tá certo? E quem quiser procurar depois lá os nossos DVDs, tem na livraria, é só procurar Nazareno Feitosa, tem CDzinho de MP3, são 13 títulos diferentes e tem o de hoje, que é Depressão e Alegria de Ver. Tem também um boxzinho com 4 DVDs, tá? Cada um com 3 palestras, leva 12 palestras num boxzinho desse aqui, o preço é bem acessível, tá? E toda a renda vai ficar para ajudar a comunhão e a divulgação da doutrina espírita. Leve para um amigo, para um colega de trabalho, para um familiar. Tenho certeza que eles vão gostar das nossas abordagens lá também, à luz da doutrina espírita, tá bom? A gente devolve para a Cristina para fazer a nossa prece. Muito obrigada, Nazareno, pela sua brilhante palestra, que nos deu muitas ideias, assim, embora rápidas, né, as pinceladas, mas que nos esclareceu muito sobre a depressão, o suicídio e as terapias. Nós agradecemos muito a sua presença, a sua dedicação. E, meus irmãos, depois dessa poesia tão linda sobre Deus que ele falou, eu acho que já é a nossa prece final. Nós só temos a dizer: Pai eterno, nós vos agradecemos por tudo que nós recebemos em todos os dias da nossa vida. Dai-nos, Senhor, o discernimento, a coragem e o sentimento da caridade para prosseguirmos na obra do bem. Nós vos agradecemos por tudo que nos destes nesta noite e em todos os dias da nossa vida. E assim nós encerramos a nossa palestra, agradecidos a Deus por essas maravilhas, pela natureza, pelo sorriso de uma criança, pela doçura